Quem aqui lembra do Nate Dogg? Porque eu lembro que esse maluco tava em todos os hits de rap nos anos 2000 e de repente ele morreu uma morte muito trágica. O cara literalmente escreveu e cantou todos os refrões mais fodas dos anos 2000. Desde Regulate com R&D, 21 Questions com 50 Cent, Till I Collapse com Eminem e a clássica Shake That Ass for Me, Shake That Ass for Me. E assim, ele podia até não ter uma carreira solo tão impressionante assim, mas todos os artistas mais fodas da época respeitavam pra caralho esse mano. Nascido 19 de agosto de 1969 em Clarksdale, Mississippi, ele tinha um pai que era pastor e uma mãe que cantava na igreja. E o ainda menor de idade Nathaniel cantava com a mãe dele lá. Ele teve uma infância até que bem tranquila, só que com 14 anos de idade o pai e a mãe dele se divorciaram e aí ele se mudou pra Long Beach, na Califórnia. Assim, por conta dele ser primo do Snoop Dogg, quando ele se mudou pra Califórnia, em um piquenique da igreja ele acabou conhecendo esse mano aqui, o Warren G. E lá eles conversaram sobre música, formaram uma amizade, mas nada demais aconteceu. Mas é engraçado pensar que dois dos caras mais gangsta do rap, mano, se encontraram num piquenique de igreja. Com 17 anos de idade, ele abandona a escola e se alista pro exército, onde ele passa mais ou menos 3 anos. E quando ele volta pra casa com 20, ele volta com uns hábitos um pouco diferentes, como fumar umas paradinhas. A mãe dele, não gostando nem um pouco dessas paradas, expulsa ele de casa. E aí que tá a brisa, rapaziada. O Snoop Dogg, nessa mesma época, também foi expulso de casa. Então os dois se juntaram e falaram, mano, bora pro crime, caralho. Só que assim, nessa época, os dois já sonhavam em viver de música. Eles já queriam pensar numa carreira, só que como não tinha grana, eles tinham que ir atrás do corre. Então eles chamaram o Warren G pra formar um grupo chamado 213 e eles vão pra um estúdio barato gravar sua primeira música. E assim, eles não foram gravar a parada pra, tipo, lançar ou qualquer coisa do tipo. Eles só queriam meio que entender como a voz deles ia soar no disco. E eles colocaram o Nate Dogg e o Snoop Dogg rimando e o Warren G foi o DJ da parada, que fez o beat, pá. O nome da música que eles fizeram é Long Beach is a Motherfucker. É aí então que entra esse mano daqui. Vocês conhecem o Dr. Dre, né? O Warren G é meio irmão do Dre. E ele tava na orelha do Dre falando, mano, você tem que ouvir o som nosso, o bagulho é louco, você vai chapar. Só que a real é que nessa época o Dr. Dre só chapou mesmo foi no Snoop Dogg. Então eles começaram a trampar juntos e fizeram várias fitas. Mas não vai pensando que o Dr. Dre dormiu na voz do Nate Dogg não, parça. Quando ele lançou o CD The Chronic, ele colocou o mano em 2 músicas. O Ain't Nothing But a G-Thing, Baby e These Nuts. Depois disso foi basicamente impossível pra Death Row não assinar o Nate. Só que tinha um pequeno problema. Em 94, o Nate ainda estava nos corre do crime. E ele foi preso 2 vezes por 2 assaltos em 2 lojas diferentes. Depois disso ele lança a música One More Day, falando sobre o tempo que ele passou trancado. E assim, ele tava doido pra lançar um EP solo. Só que tenta entender uma fita. A Death Row tava meio que adiando esse rolê. Eles não queriam lançar, mas tinha um motivo muito específico por isso. O problema era esse mano aqui, o Suge Knight. Vocês estão ligados quem ele é, né? E o problema era o seguinte, os dois não se gostavam muito. Na verdade, o Suge Knight não gostava nem um pouco do Nate Dogg. Porque é o seguinte, o Nate representava os Crips. Enquanto isso, o Suge era dos Bloods, notoriamente. Inclusive, o Nate Dogg só pisava no prédio da Death Row com uma peça na cintura e colete à prova de bala. Porque, mano, ele tinha certeza que em qualquer momento os caras podiam virar e tentar pagar ele. Mas assim, o Suge sempre tentou garantir pra ele que isso nunca ia acontecer. Pelo menos lá dentro, né? Enquanto isso, o Warren G assinou com a Def Jam Records e ele tá voando. E aí ele vai lançar o CD novo dele e tem uma música chamada Regulate. E ele pensa, carai, eu tenho que chamar o Nate Dogg pra cantar esse refrão. E o bagulho foi sinistro, rapaziada. A parada pegou top 2 no Billboard e não só isso, foi nominado a um Grammy, parça. E ainda assim, nada dos caras deixar o Nate Dogg gravar seu CD. E ele já tá ficando bolado, mas aí de repente o Tupac chama ele pra participar do CD Always On Me, onde ele participa de 2 músicas. E depois disso, do sucesso que ele teve com esse CD também, os caras decidiram dar uma chance pro mano. Foi aí que ele lança o G-Funk Classics Volume 1. E assim, depois de 3 semanas que o CD lançou, a Death Row meio que cortou a parada, eles pararam de imprimir CD. Então, pouco tempo depois de lançar, basicamente você não conseguia mais comprar a parada. E o CD era da hora, o bagulho tinha potencial. Você vê que realmente o Suge não ia com a brisa do Nate. É aí que nosso mano decide sair da Death Row, ele compra os direitos autorais das suas próprias músicas do Suge Knight e abre sua própria gravadora. E agora ele tá liberto. É aí então que ele lança o G-Funk Classics Volume 1 and 2, com algumas músicas do primeiro e novas pro segundo. E ele, mano, consegue pegar top 20 no R&B nos top 200.
Só que ele ficou bolado com esse resultado. Tipo, ele sentiu que realmente tinha alguma coisa faltando pra ele pegar número 1, como ele sempre pegou com todos os feats que ele faz com outros artistas. Porque é isso, todos os feats que ele participava, o bagulho pegava ou ouro ou platina, desde Next Episode com o Dr. Dre até Beat Please com Eminem. E o mano era da hora de verdade, ele dava oportunidade pra vários rappers novos da cena fazendo feats com os caras pra ver se eles ganhavam um respeito na rua e pá. Ele até ajudou o Ludacris no começo, deu uma moral pro mano. E depois disso, ele lança o CD Music and Me. E dessa vez ele consegue pegar número 3 nas paradas. E agora ele tá hypado pras paradas. Então ele se junta de novo com o R&D e o Snoop Dogg pra lançar o primeiro e o último CD da 213. O nome do CD foi The Hard Way. Só que assim, o Nate Dogg tinha um grande problema, rapaziada. O maluco gostava mesmo de tomar um gorozão nervoso. Tinha show que ele chegava a tomar 3 a 4 garrafas de conhaque sozinho, só pra vocês terem ideia. E isso obviamente fudeu com a saúde do mano. E só pra vocês terem um pouco de contexto, o cara tinha 9 fucking filhos. E assim, o cara não era um pai ausente não, mano. Ele cuidava da família, ele fazia questão de passar o máximo de tempo possível perto deles. Só que segundo o Nate Dogg, o foda é que eu tenho um anjo num ombro e um demônio no outro. Um dos primos dele até falou isso aqui numa entrevista. Mano, quando ele começa a beber, ele começa a meter o louco de verdade. Ele vira o Buddy Love. Então em 2006, depois de encher a cara e entrar no espírito do Buddy Love, ele invade a casa de uma mulher, que na verdade é uma ex-noiva dele, e ele queria entrar na casa pra pegar de volta o anel de casamento que ele deu pra ela. Só que a fita é que a mina não tava sozinha, ela tava com o cara lá. E aí quando o cara falou alguma parada que o Nate Dogg não gostou, o Nate partiu pra cima do mano e cobriu ele de porrada. E no ano seguinte os problemas só aumentam, ele continua enchendo a cara que nem um louco e ele bate o carro e tem um acidente. Ele decide que não quer ficar no hospital sendo tratado e por conta própria resolve ir embora. Só que o problema é, ele tava com hemorragia cerebral, rapaziada. E pouco tempo depois, ele teve um derrame por conta disso. Por conta desse derrame, ele perdeu o movimento de metade do corpo dele. Segundo o Snoop Dogg, ele saiu correndo pra ir pro hospital. E quando ele chegou lá, ele tava falando um monte de bagulho sem sentido. E quando ele olhou embaixo da cama de hospital dele, tinha uma garrafa de conhaque. Só que assim, uma das coisas que mais chateava o Nate Dogg na vida não era nada dessas paradas. Era que, na real, a mãe dele se recusava a escutar as músicas dele. Porque é isso, né, mano? Ela era uma cantora de igreja e as coisas que ele falava nas músicas que ele cantava era simplesmente sujo na mente dela, né? E de todo mundo, porque realmente, Nate, carai. Então ele tem uma ideia brilhante de chamar ela pra fazer uma sessão no estúdio com ele, gravar algumas músicas pra ela ajudar a escrever e fazer as composições. Só que assim, mesmo com tudo isso, ele nunca parou de beber, mesmo com a família dele todo dia implorando pro cara parar. Ele casou com uma mina chamada Latoya, que se divorciou dele 3 semanas depois. E assim, todo o estresse que ele estava passando, mais a falta de cuidado que ele tinha com a própria saúde, de repente levaram ele a ter mais problemas. Dessa vez ele teve outro derrame, só que muito mais forte que o anterior. Ele perdeu a movimentação do corpo inteiro e perdeu a capacidade de falar. Ele fez uma traqueostomia e depois da cirurgia ele só conseguia movimentar os olhos. Todo mundo sabia que o tempo do cara estava acabando. E dia 15 de março de 2011 nós perdemos uma lenda do hip hop de uma forma devastadoramente cruel e lenta. Muitos rappers homenagearam ele de várias formas, mas a mais bonita foi do Snoop Dogg dizendo o seguinte: nós perdemos uma verdadeira lenda, um dos meus melhores amigos e irmão desde 86. Eu sinto falta, primo, eu sinto muita tristeza, mas também sinto alegria de poder ter vivido com você. E eu sei que eu vou te ver de novo no céu. Eu te amo, Buddy Love. Você sempre vai estar comigo para sempre mais um dia. Você colocou o D em D-Funk, o 1 em 213 e colocou sua marca em todo mundo que já topou contigo. Todos os cachorros sempre vão pro céu. Do seu parceiro e irmão mais novo, Snoop Dogg.